É grande, terça-feira, 17 de dezembro. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Ângelo Roncalli trazendo uma palavra que foi ministrada durante o EMAC. Alguém pode perguntar, o que é o EMAC? É o encontro de casais realizados durante o período a cada 2 meses nas dependências da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Encontro matrimonial de casais da Igreja do Calvário. Ele hoje estará trazendo a primeira parte desta mensagem, mas antes quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Quando Ele Estendeu a Sua Mão para Mim, Eu Era Cego e um Perdido Pecador. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Como eu falei no início do culto, o tema do nosso culto nesta noite é chamado a viver o propósito de Deus no casamento. Chamado a viver o propósito de Deus no casamento. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim a Bíblia Sagrada: tudo o que fizerem, seja em palavra
ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pois bem, meus queridos irmãos, olha, o casamento é um chamado para a construção mútua. Ele não é algo estagnado, parado, inerte. A união entre um homem e uma mulher requer sacrifício e a busca por crescimento conjunto. O casamento instituído por Deus é um dos relacionamentos mais sagrados e profundos que podemos experimentar. Ou seja, quando falamos de casamento, quando falamos da união entre um homem e uma mulher, nós estamos falando de uma construção. É como se os dois estivessem construindo uma casa, um prédio, um edifício. Então a ideia que nós temos é que o casamento, ele começa hoje e dia após dia vai crescendo e se desenvolvendo. Então casamento não começa hoje e para amanhã. Não é assim que funciona. O casamento é uma construção contínua. Um outro ponto importante é entender que para essa construção ficar bem ajustada e bem equilibrada, temos que entender que nesta construção tem que haver o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto. Não tem como, no relacionamento, por exemplo, o homem ele trabalhar mais, tentar desenvolver mais esta construção e a mulher ficar para trás. E vice-versa, a mulher se empenhar mais para o crescimento deste edifício e o homem ser um homem relaxado, se é que podemos falar dessa forma. Então o casamento é uma construção mútua. Para que este edifício se desenvolva, tem que haver sacrifício, número 2. E em terceiro lugar, temos que entender que o casamento é uma instituição sagrada, santa, projetada e abençoada por Deus. Em segundo lugar, nós temos que entender que, no entanto, muitos casais hoje enfrentam dificuldades em alinhar suas vidas ao propósito divino para o matrimônio. Aliás, a crise conjugal hoje se dá pela falta de entendimento que o casamento é um propósito divino. Viver o propósito de Deus no casamento não é apenas sobre amar e companheirismo, mas também sobre refletir a glória de Deus por meio da união entre marido e mulher. O segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos nessa introdução, que é algo bem óbvio, mas parece que às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de matrimônio, nós estamos falando de algo que é um propósito divino. Então, se é um propósito divino, se você está nessa fase de construção, se seu prédio está bem ajustado, bem organizado, automaticamente as pessoas, quando olharem para seu casamento, as pessoas, quando olharem para a sua união, vai glorificar a Deus, porque vai ver Deus no seu casamento. Porque casamento é sagrado, é abençoado por Deus, é santificado, é propósito de Deus, e todo o propósito de Deus é para a glória dele mesmo. Número 3, porém viver este propósito de construção pode ser um grande desafio em meio a tantos obstáculos. Todo relacionamento, a começar de um namoro, a começar de uma paquera, vai passar por desafios e por obstáculos. Então, entre as principais dificuldades enfrentadas, nós vamos destacar algumas aqui. Olha só, nesta primeira parte, eu vou trazer algumas situações que nós passamos no relacionamento, no casamento, que quando isso não está bem organizado, bem alinhado, vai causar uma desarmonia no casamento. Repito, se o casal está em construção, essa construção tem que estar bem ajustada. Mas em meio à vivência no casamento, vai surgir dificuldades e desafios. Então estas dificuldades, se não for bem trabalhada, se não for
tratada vai causar desarmonia no casamento. Então vamos ver algumas dessas desarmonias que nós temos que ter cuidado para que não aconteça no nosso casamento, amém? O primeiro desafio, a primeira desarmonia que nós temos que estarmos com os olhos atentos e abertos para que não aconteça no nosso relacionamento é a falta de comunicação. Falta de diálogo com sabedoria e honestidade entre os cônjuges pode levar a mal entendidos, frustrações e ao distanciamento emocional. Queridos, comunicação, diálogo tem sido um dos principais problemas que temos enfrentados não só apenas na nossa casa, mas na igreja, no trabalho. A comunicação tem que ser bem ajustada, bem alinhada. E detalhe, a comunicação não tem que ser apenas uma comunicação para dar uma satisfação qualquer. Nós temos que entender que a nossa comunicação no relacionamento tem que ser uma comunicação com sabedoria e com honestidade. Porque apenas se comunicar por se comunicar não faz sentido. Apenas dar uma informação ou trazer um relatório rasteiro apenas para cumprir uma tabela, também isso não funciona. Muitos casais têm sofrido por falta de diálogo, por falta de comunicação, por falta de honestidade nesse diálogo, por falta de sabedoria. Porque às vezes não é o que estamos falando, mas a forma como estamos falando. Então a falta de comunicação, a falta de diálogo vai causar desarmonia no seu relacionamento. Um outro ponto também que nós temos que tratar, um desafio que temos que encontrar equilíbrio, temos que enxergar isso para não termos problemas no nosso relacionamento, é o individualismo. Quando um ou ambos os cônjuges priorizam seus interesses pessoais, carreiras ou desejos acima do bem-estar da família, o propósito de Deus para o casamento se perde. A palavra é forte, mas é verdadeira: egoísmo. O individualismo, o egoísmo, o eu, em primeiro lugar. Nunca olhar o lado do outro, mas sempre olhar para mim mesmo, sem se preocupar com a pessoa que está do meu lado. Comunicação causa desequilíbrio nessa construção. Falta de comunicação causa desequilíbrio no relacionamento. O individualismo também. A Bíblia já diz que unir-se-á um homem e uma mulher, e os dois se tornarão uma só. Já não serão mais dois, mas apenas um. Então, egoísmo, individualismo, coisas externas sendo priorizadas acima do seu relacionamento vai causar problema. Na construção do teu edifício, na construção do teu prédio familiar, vai haver falhas, vai haver desarmonia, vai causar problema. A prioridade é sua esposa, a prioridade é seu esposo. Se não for assim, se o seu trabalho, se a sua igreja, se o seu ministério, se o dinheiro, se coisas terrenas, se seu carro, se sua profissão, você colocar acima do seu relacionamento, se você olhar para o seu relacionamento e entender que você é a prioridade de tudo, esse egoísmo vai causar desarmonia. Um outro grande desafio que os casais enfrentam é a pressão social e financeira, exigências do trabalho. Essa palavra aqui também é muito interessante. Dívidas, padrões sociais de sucesso e o desejo de se adequar às expectativas da sociedade criam estresse e distração, afastando os casais da centralidade de Deus em suas vidas.
Acho fenomenal quando os cônjuges juntos entendem a sua realidade econômica, financeira, e juntos constroem um lar em contentamento. Diferente quando se tem pessoas vaidosas, consumistas e que reclamam o tempo todo da situação financeira que vivem. Queridos, dívidas, desequilíbrio financeiro, falta de administração financeira tem acabado muitos relacionamentos. E os jovens que estão aqui, que não são casados ainda, ou vocês conversam sobre isso, ou vocês entram em um diálogo sobre isso, ou vocês vão construir o prédio de vocês de forma desarmoniosa. Olha só, eu escutei um relato interessantíssimo. Década de 70, 80, né? Eu sou de 80 para cá, tá certo? Mas a turma aí vai entender o que eu estou falando. Praticamente ninguém tinha televisão. E essa história que eu vou contar aconteceu no interior. Quase ninguém tinha TV na época. Então, quando alguém conseguia comprar uma televisão, era uma festa. Eu escutei minha mãe falar isso, a minha tia, os meus avós, que quando alguém na rua conseguia comprar uma televisão, as pessoas passavam o dia inteiro trabalhando, certo? Quando era à noite, chegavam em casa, tomavam banho, jantavam, e naquela casa que tinha uma televisão, as pessoas iam para frente daquela casa, certo? E eles ficavam na frente da porta, ficavam nas janelas, todos para assistirem o que estava passando na televisão. E nós bem sabemos, agora é necessário, e naquela época, Natan, muito mais que agora, precisava de colocar uma antena, pastor Bosco, uma antena na casa, para que a TV pudesse funcionar de forma legal, ok? Então o que é que acontece? O rapaz foi lá, comprou a TV, pastor Júnior, colocou a antena, e todo dia, agora naquela rua no interior aqui, do nosso estado, as pessoas à noite iam para a frente dessa casa para assistir a televisão, o que estava passando na televisão. O que acontece? A esposa do cidadão que morava vizinho à casa, onde tinha a TV, começou agora a encher o saco do marido. Começou agora a dizer... E olha só, todo mundo que passava na rua sabia que lá tinha uma televisão. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque lá tinha o quê? Porque lá tinha uma antena. Então, todo mundo passava e dizia, na casa de Socorro tem uma televisão, porque lá tem uma antena, pastor Júnior. E essa história que eu estou falando não é historinha não, é de verdade. Então, a vizinha incomodada... chamou o marido e disse, olha marido, eu quero que você compre uma televisão aqui para casa também. Mas mulher, como é que eu vou comprar essa televisão se o que eu ganho só dá para a gente comer, se sustentar os filhos? Não. Eu quero que você compre uma televisão. Eu quero, e essa mulher começou, como a gente diz aqui no Nordeste, começou a infernizar o marido. Olha só, pressão social e financeira. Eu não estou fugindo do conteúdo, do assunto. E essa mulher começou a infernizar, dia após dia, aquele esposo, comprou uma televisão, a vizinha tem, todo mundo vai para lá, e tal, e tal, e tal. Quando foi um certo dia, aquele homem, ele teve uma ideia. Ele disse, mulher, eu não posso comprar uma televisão para você não, mas se eu comprar uma antena e colocar em cima da nossa casa, resolve o problema? Ela disse, resolve. Aí o marido foi, comprou a antena, que era mais barato, colocou em cima da casa deles. Aí agora todos os vizinhos, ao passarem, eles imaginavam e diziam, na casa agora da vizinha da nossa irmã Socorro, ela também tem uma televisão. Quando eu escutei isso, o pastor estava pregando e eu peguei isso, a gente riu muito, vocês não riram. Mas é algo muito sério. Olha só, pressão social, dá uma justificativa para a sociedade de uma coisa que você não tem condições. Irmãos, a gente está falando para casais aqui, né?
eu já vi tanta coisa, eu já vi, né? A gente faz parte da liderança da igreja e a gente escuta os testemunhos, tenta ajudar, passa por tanta coisa, a gente passa por tanta coisa na vida também, mas nós bem sabemos que tem esposas que compram escondidas do marido, né? Eu já cheguei para fazer uma visita a um oficial da igreja, não nossa aqui, de outra igreja. Fui fazer uma visita à noite. Quando eu cheguei lá, estava uma guerra. Aí, opa, irmão, me desculpe, você não veio visitar o senhor? Não, é porque eu tenho meu cartão de crédito e eu não compro R$1. Mas todo mês, quando chega a fatura, minha fatura é altíssima e eu não sei quem é que gasta tanto. Então, esse desequilíbrio financeiro estava causando um grande problema dentro da casa daquela pessoa. Falta de comunicação, individualismo, egoísmo, falta de organização financeira. As dívidas acabam com relacionamento. Compre o que você pode pagar. A palavra é dura, mas a gente está aqui para isso. Isso causa desarmonia no seu casamento. Um outro ponto importante é entender, e é um desafio que surge para os relacionamentos, é a falta de perdão e mágoas acumuladas. Isso também prejudica bastante. A incapacidade de perdoar erros passados e deixar ir as mágoas enfraquece a união e cria uma barreira para o cumprimento do propósito divino de amor e reconciliação. E isso acontece muito em algum momento de discussão. Logo trazem à memória alguma coisa que o cônjuge fez no passado e que não foi superado. Nessa construção, neste desenvolvimento no casamento, como eu falei no início, começa hoje e é dia após dia, não é algo parado. Um desafio que nós enfrentamos é este: falta de perdão e mágoas acumuladas. E a prova é que quando há uma discussão novamente, é passado em rosto aquilo que supostamente tinha sido perdoado no passado. Meus queridos, se realmente não houver amor, se não houver renúncia, se não houver pão se multiplicarem, e nós estaremos sendo vencidos por este desafio da falta de amor e de perdão. Perdoe. Quando nós falamos de perdão, nós lembramos do que Cristo ensinou. Se você quer ser perdoado, quem quer ser perdoado? Mas ele falou, para você ser perdoado, você vai ter que também que o quê? Perdoar. Porque é muito bom receber perdão. E também é muito bom liberar perdão. E perdão, como Hernandes Dias Lopes sempre diz nas pregações dele, o verdadeiro perdão é aquele que você pode até lembrar do erro, mas isso não machuca, isso não mais magoa você. Ó, meu irmão, olha, minha irmã, se talvez você chegou aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus trouxe você, eu não sei o que passa dentro da sua casa. Aqui nós temos até, a maioria dos irmãos são aqui da própria igreja, mas só quem sabe o que você passa dentro da sua casa é você. E quem sabe Deus não te trouxe aqui nesta hora, Ele está falando com você. Fica aquela mágoa ali guardadinha, aquilo vai enraizando, e aquilo vai lhe machucando. Quem sabe se Deus não te trouxe aqui nessa noite para que você realmente, de fato, libere perdão e continue desenvolvendo o seu relacionamento. Em quinto lugar, um outro ponto importante, um outro grande desafio que nós enfrentamos no relacionamento é a incompatibilidade espiritual. Incompatibilidade espiritual. Quando os cônjuges não compartilham a mesma fé ou visão espiritual, isso pode causar conflitos e uma sensação de que o relacionamento está espiritualmente desalinhado, incompatibilidade espiritual. Existem duas situações aqui. A primeira situação, de forma bem simples e objetiva, por exemplo, é o homem cristão casar com a mulher não
cristã, esse casal já está com o primeiro passo a ter problemas no futuro. Eu também acho muito forte dizer isso, mas é uma verdade que nós precisamos escutar. É luz e trevas. É como a gente sempre diz, citando esse mesmo exemplo, é o homem querendo buscar a Deus e a igreja e a cultos, está aqui nesta noite, é ler a Bíblia, é ter uma vida cristã normal, saudável, ser feliz, passear. E o outro lado quer ir para a festa, para a farra, beber, se prostituir, coisas totalmente contrárias à fé do homem. Irmãos, isso vai dar certo? Irmãos, isso vai dar certo? Não vai dar. Não rola. Eu fico imaginando, eu fico pensando, como é que é o diálogo de um casal desse, pastor Júnior? Porque nós que somos crentes cristãos, nós temos um dialeto, nós temos uma forma de conversar, nós temos prioridades na vida que não tem nada a ver com quem não serve a Jesus. É como é que um casal desse vai namorar? Eles vão conversar o quê? A gente, que culto maravilhoso, Deus falou, que coisa boa, coisa interessante, porque esta é a nossa vivência diária. Uma outra coisa importante para a gente meditar neste ponto aqui, na incompatibilidade espiritual, aí agora é o outro extremo, o exagero, o casal cristão. Às vezes a mulher, por exemplo, se sente espiritual demais, além do marido. É um problema. Queridos, nós já escutamos e eu já vi testemunhos terríveis. A mulher se achar mais santa do que o marido, se achar em mais comunhão do que com Deus do que o marido, e até mesmo atrapalhar a vida sexual dos dois por causa dessa suposta espiritualidade que essa mulher tem acima do seu marido. Olha o problema. É um desafio que nós enfrentamos, sim ou não? Não é verdade? Nós não enfrentamos isso? Sim. Nós temos que ter, como na parte do diálogo, a sabedoria para isso também. Nós temos que ter uma vida cristã equilibrada em tudo. A ideia que se tem é que se você é espiritual e a sua esposa é menos espiritual, ajude ela na fraqueza dela. Procure os dois crescerem juntos. Se eu tenho mais comunhão com Deus, se eu sou mais preparado, se eu entendo que eu sou além, então ajude sua esposa. Ou ao contrário, esposa, ajude seu marido, sim ou não? Porque a ideia que se tem é que quando a pessoa é bem espiritual, ela tem um ministério, ela se preocupa muito em ajudar os de fora e esquece de ajudar quem está ao seu quê? Ao seu lado. Pois bem, irmãos, apesar desses impedimentos, desses problemas, desses desafios, eu quero dizer para os irmãos nessa noite que Deus continua a oferecer graça e direção para que o casal possa reencontrar seu propósito no casamento. O verdadeiro desafio é colocar Cristo no centro do relacionamento e permitir que Ele transforme as dificuldades em oportunidades de crescimento e de renovação. A ideia que se tem é que neste processo de desenvolvimento, nós temos que ter a maturidade para entender que tudo que nós passamos é aprendizado, é amadurecimento, para nos fortalecermos e com a graça de Deus, seguirmos o propósito de Deus, que é o casamento. Eu também vim aqui nessa noite dizer para vocês, que mediante esses desafios que eu acabei de falar aqui para vocês, eu quero dizer que para tudo isso tem jeito. Para tudo isso aqui há solução. Para a falta de diálogo, há solução. Para egoísmo, há solução. Para Cristo, seu centro, há solução. Há solução para tudo em Cristo Jesus. E eis a pergunta:
E o que pode ser feito? Talvez você pode dizer, o que é que eu posso fazer para consertar esta área no meu relacionamento? O que é que eu devo fazer para trazer harmonia e equilíbrio no meu casamento? Lamentamos ter que fazer esta interrupção no melhor desta palavra ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. É que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos. Eu peço aos nossos internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo Canal 20, que divulguem o nosso programa. Eu tenho encontrado algumas famílias que procuram saber se o programa saiu do ar, se o programa ainda está no ar, e muitas pessoas não sabem. Então divulgue o nosso programa, participe, amigos, parentes e familiares, para que também eles sejam abençoados e alcançados através de palavras como esta que nós ouvimos nessa oportunidade, ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. Eu só tenho que agradecer àqueles que nos ajudarem a divulgar e também, se você se sentir movido, desejoso de ajudar a manter este programa no ar, quero deixar abaixo aí da sua tela, do seu televisor, a nossa conta bancária, Agência Banco do Brasil, 3331/6 conta corrente 7.551/5. Ore também, colabore, contribua para que esta chama permaneça acesa. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e espero amanhã, com certeza, nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!